E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, olha o que temos no vídeo de hoje, esses lindos tomates. Olha que lindo, fiquei bem satisfeita com esse resultado. E, gente, eu estive lá no Stories do Instagram, compartilhando um pouquinho dos bastidores, tá? Do processo, né, da pintura desses tomates. Então, assim, foi um desafio, mas realmente eu tive algumas dificuldades, mas o que eu posso dizer é que a pintura requer realmente treino, tá? A gente precisa realmente se dedicar para chegar a um resultado que a gente fique satisfeito. Então, eu fiz aí vários estudos, né? Vários treinos, então foram muitos panos que eu acabei perdendo, mas valeu a pena porque o resultado está aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu trago no canal de pintura de elementos, como esses tomates. Então, o que eu posso deixar de dica, não desistam, tá? A pintura realmente requer muita paciência e persistência, mas vale a pena e é totalmente possível. Esse tipo de pintura é bem interessante para quem está começando, porque a gente começa a ter contato, né, com a questão de luz e sombra. Então, é um ótimo treinamento, é bem legal. Então, espero que vocês gostem, eu fiz com bastante carinho, tá? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá, o passo a passo. Então, pessoal, para começar a pintura dos tomates, eu vou utilizar amarelo ouro, vermelho tangerina, vermelho vivo, vermelho tomate, púrpura e branco e esses pincéis, né? Esses de cabo amarelo, chatinho, e esse vermelho que é um pouquinho mais macio, tá? Para os acabamentos. Então, basicamente, são essas cores e depois eu falo o restante. Então, pessoal, para começar, para facilitar espalhar a tinta, eu vou utilizar esse produto da Acrylex, tinta para tecido incolor clareador, tá? A referência dele é número 500. E esse produto, ele ajuda, né, a espalhar a tinta ficar mais fácil para espalhar. Então, eu vou aplicar aqui uma camada bem fininha, não precisa ser muito, tá? Só para ajudar mesmo. Então, pessoal, inicialmente eu vou com o meu amarelo ouro, e aí eu vou aplicar essa cor em algumas áreas, tá, do meu tomate. Então, inicialmente eu vou preencher aqui um pouquinho nessa área. Venho aqui também. Então, assim, com esse produto clareador, a tinta espalha bem mais fácil. Um pouquinho aqui. Então, assim, em algumas áreas aleatórias, eu vou passando esse amarelo. Porque, na verdade, o tomate, né, existem várias tonalidades. Tem tomates que puxa mais pro vermelho, tem tomate que puxa mais pro alaranjado, e tem tomate que tem uma mescla de tonalidades, né? Tem uma variedade, assim, imensa, tanto de formato quanto de cores. E aí eu achei uma referência que eu achei bem interessante. Então vai ficar mais ou menos assim, a parte do amarelo. A segunda cor que eu vou vir vai ser o tangerina, que é um vermelho alaranjado. Tô um pouquinho resfriada, pessoal, desculpa, tá? Mas aí, no caso, vou começar colocando esse tangerina.
Aí, inicialmente, eu venho aplicando aqui nas partes entre esse amarelo. Então, mais aqui pela metade, eu vou aplicando. E agora, eu vou jogando esse laranja para onde eu coloquei o amarelo. Porém, eu não vou esconder totalmente o amarelo. Então, ele vai ficar um pouquinho mais claro nas partes onde eu apliquei o amarelo. Mas é exatamente o resultado que eu quero. Não é realmente para tapar totalmente o amarelo. E aí, para pintar esse tomate, eu busquei uma referência, né, de uma imagem de tomate que eu achei bem interessante. Então, basicamente, eu vou olhando para minha imagem e vou trazendo as cores de acordo com o que eu consigo visualizar nessa imagem de tomate. Então, por mais que eu traga esse tangerina, ainda eu consigo no final enxergar um pouquinho desse amarelo. Agora eu vou vir com o vermelho vivo. Vou aplicar um pouquinho aqui na área do meio. Aqui também. Importante é sempre espalhar bem a tinta e uniformizando. Então eu vou esfumando bem. E aí, nesse primeiro momento, eu vou me preocupando mais em aplicar todas as cores. E depois eu faço a parte do contorno. Sempre espalhando bem as tintas. E agora eu venho com o vermelho tomate. Aplico o vermelho tomate aqui na parte de baixo, vou espalhando. E também aqui nessa área central, também sempre espalhando.
pouquinho aqui também nessa lateral, puxando para baixo. Então, essa parte aqui da base do tomate, eu já deixo um pouquinho mais escura. Então, eu venho aqui com o vermelho tomate. E também aqui na base eu já vou colocar um pouquinho de sombra, e aí no caso eu venho com o vermelho mais escuro, que é o púrpura, tiro o excesso. E depois que for secando, eu posso retocando, né, aonde eu achar necessário. Então agora eu vou colocar o contorno, que aí já vai secando aqui o meio. Pegar esse pincel um pouquinho mais fininho para fazer o contorno. Então essa parte que tá mais clarinha, eu vou fazer com o tangerina. Pego um pouquinho a tinta. E aí eu venho fazendo todo o meu contorno. Então, que aqui na verdade é o acabamento, né? Então a gente vem com bastante cuidado, respeitando o risco. Agora essa parte aqui que tá mais escura, eu venho com o vermelho tomate. Aí eu vou fazendo o contorno e vou puxando a tinta um pouquinho pra dentro, pra ir esfumando. Aqui nessa parte que tá um pouquinho mais clara, eu faço o contorno com tangerina.
Então agora eu vou colocar um pouquinho mais de sombra, que agora a tinta já secou um pouquinho. Venho com um pouquinho mais de púrpura. Agora eu vou retocar um pouquinho mais essas áreas que estão um pouquinho amareladas. E aí eu aplico e dou uma esfumada. Para ir mesclando, né, fazendo uma mescla. Principalmente aqui em volta, onde a gente aplicou. Aqui em cima também. E aí, quando a gente reaplica a segunda vez, ele vai ficando mais laranjinha, né? Eu vou aplicar aqui no meio um pouquinho mais do vermelho vivo. Esse retoque é bem importante. Porque aí a tinta já secou um pouquinho e o tecido já absorveu um pouquinho. Então é importante reaplicar. Venho com o vermelho tomate, dou uma aplicada aqui. Essa parte aqui eu quero mais clarinha, porque vai vir um efeito de sombra das folhinhas. Então é interessante que não esteja tão escuro aqui. Agora, enquanto seca aqui um pouquinho, para depois vir com a luz, eu vou já pintando essas folhinhas aqui. Então, eu venho com verde oliva, pego um pouquinho de tinta na pontinha do pincel.
Agora eu venho com um pouquinho do pistache. Venho novamente com o oliva. Agora aqui no finalzinho das folhinhas, né, eu venho com esse pincel line. Esse aqui é o 42200 da Condor. Então ele é bem fininho para dar um acabamento. Agora, para estar um pouquinho mais seco, eu vou vir com um pituá bem pequeno, tá? Esse é um dos menores que eu tenho. Para ele ficar um pouquinho mais apertadinho, eu venho com a fita crepe. Vou colocar aqui. Só para ele ficar um pouquinho mais... Tá vendo? Não ficar tão redondinho. Então, vou colocar o primeiro ponto de luz com o branco, bem pouquinho. Tem pessoas que aplicam esse ponto de luz com
com outro pincel, mas pra mim o que eu mais me adaptei foi assim. Então eu coloquei um pouquinho do branco, tirei o excesso, dou uma batidinha aqui. E eu vou espalhar levemente, com movimentos bem leves. Só que depois a gente tem que refazer esse processo, porque como tá muito úmido ainda, não vai ajudar muito. Então a gente tem que fazer em 2 etapas, porque não adianta eu ficar insistindo aqui, porque melhor deixar secar um pouco mais e vir pela segunda vez repetindo esse processo. Então aplico um pouquinho do branco, lavo o meu pincel, porque ele vai estar sujinho, né, dessa cor aí. Se eu vier sem lavar, não vai dar certo. Eu também não gosto muito do branco muito cheguei, principalmente no tomate, acho que não fica muito legal, mas isso vai de gosto, né? Então vou deixar assim e depois eu venho aplicando um pouquinho mais. Então vou deixar assim. E aí depois que secar, eu venho novamente aplicando um pouquinho mais dessa luz. E agora com o vermelho tomate eu vou fazer alguns detalhes de sombra dessas folhinhas aqui nessa parte, tá? Então acho que não tava gravando, eu puxei mais uma aqui, ó. Nessa área. E agora eu venho com mais uma aqui. Então vai ficar assim, ó. Então agora, para esse segundo tomate, é o mesmo processo, tá? Então eu vou dar uma adiantada para depois a gente vir com essa parte dessa bandinha aqui, tá? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já vou pintar esse daqui. Então, antes de pintar o outro tomate, como já secou um pouquinho, eu vou reforçar aqui a luz, tá? Então, apliquei, venho espalhando em volta.
Essa daqui eu vou tentar colocar um pouquinho mais redonda. Deixar ela mais assim. Vai ficar assim. Agora eu vou retocar as sombras das folhinhas com vermelho tomate. Vou retocar aqui.
Então, pessoal, continuando para essa metade, né, do tomate, eu vou começar com o vermelho tangerina. Então, eu vou começar com o vermelho tangerina. Venho aqui também. E agora com o vermelho tomate, eu dou uma sombreadazinha aqui. Um pouquinho aqui de baixo. Então, gente, eu não sei se gravou essa parte, eu acho que não gravou. Eu preenchi aqui tudo somente com tangerina, puxei essa tinta até aqui. Então, aqui eu botei só tangerina, que eu acho que não gravou essa parte. Agora, aqui nessa área, eu vou precisar de um pouquinho de marfim. E um pouquinho de tangerina. Que aqui fica um pouquinho mais claro na minha referência. E aí a gente vai unindo todas as cores, esfumando. Essa parte de esfumar é bem importante, para não ficar uma divisão, para ficar uma mescla de cores, né, dos tons que a gente está colocando. Vou reaplicar nessa área aqui o tangerina. Então, essa área que eu deixei aqui, perto das sementes, eu vou precisar do marfim. Então, eu venho com o marfim aqui nessa área. Aqui, nesses meiozinhos, é um pouquinho rosadinho. Então, eu venho com o vermelho vivo. Aqui é um vermelho mais rosadinho. E vou misturando com marfim, com batidinhas.
Vai ficar um vermelhinho mais rosado. Aí eu entro um pouquinho esse marfim aqui para esfumar. Agora, com o vermelho tomate, eu venho nessa área aqui. Mas aí eu não preencho tudo, eu deixo uns vãozinhos aqui. Nesses meiozinhos eu vou vir agora com o amarelo ouro, tá um pouquinho a tinta. E aí eu venho aplicando aqui. Que nessa polpa aqui tem uma partezinha, que são umas listrinhas, né, uns raminhos amarelos. Então eu venho preenchendo aqui com amarelo ouro. Aqui eu retoco um pouquinho de tangerina e um pouquinho de marfim. Um pouquinho mais de marfim. Aqui nesse finalzinho, eu vou reaplicar o vermelho tomate.
Agora, enquanto seca um pouquinho aqui, eu vou preencher a folhinha com verde oliva. Então, eu esqueci desse detalhezinho. Aqui nessa área, eu venho com um pouquinho de branco. E um pouquinho de pistache. Preencho com pistache. Um pouquinho de oliva. Aqui um pouquinho de pistache. E aqui nessa área, debaixo da folhinha, eu vou colocar uma sombrinha com verde, com púrpura. Então, bem pouquinho. E essa bordinha aqui que já secou. Com vermelho tomate. Aqui também já secou um pouquinho. Vem com um pouquinho mais de tangerina.
Vou reaplicar aqui, ó, nesse vermelho tomate, que também já secou. E aí precisa de um retoque. E agora, nas sementinhas, vou colocar um toquezinho de marfim. Um pouquinho de oliva. Então, ficou assim o tomate, a metadezinha do tomate, né? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa metadezinha, né, do tomate. Então, agora, para finalizar aqui, ó, eu vou colocar um fundinho, né? Então, eu venho com a cor cinza lunar. Coloco bem pouquinho. Pego um pouquinho. Tiro o excesso. Venho aqui. E um pouquinho aqui. Então, pessoal, para finalizar a estampa, eu vou utilizar esse stencil aqui, né, que é uma renda. Então, eu posicionei ele aqui abaixo dos tomates, ó. Prendi com fita crepe. E aí, com um pituá bem grandinho. Esse aqui é o número 8. E eu venho com o azul inverno. Pego um pouquinho da tinta no pituá. Tiro o excesso na bandejinha. E aí, com movimentos circulares,
ou batidinhas também, né? Eu venho preenchendo. Chegando aqui no final, eu dou só uma esfumadazinha na bordinha. Stencil. Então, aqui, ó, eu parei aqui, aí eu venho, posiciono o stencil onde eu parei para continuar preenchendo. Então, é só deslocar, posicionar e continuar. E agora, para finalizar, eu decidi também fazer um stencilzinho, esse é diferente. Eu vou botar só a metade dele, então eu já coloquei aqui a fita crepe para dar um acabamento aqui na parte superior também. E aí, como eles são parecidos, vai combinar. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Então, pessoal, finalizada a nossa estampa. Olha que lindo o resultado. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá bom? Então, quem estiver chegando aqui no canal e se identifica com esse tipo de vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí pra mim, tá bom? Para ajudar no canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários para que eu possa saber, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!